Perdão, esse é o tema da live de hoje. Eu já vou deixar aqui o tema para quem estiver chegando já saber do que a gente vai falar a respeito. E você que está no YouTube aí, aguenta firme, eu vou esperar um pouquinho para que as pessoas entrem, para que a gente possa começar a conversar. Deixa eu aqui fixar o comentário. E aí todos saberão do que se trata esse ao vivo. Bom, esse é um tema polêmico, né? É um tema polêmico porque ele é difícil de ser colocado em prática. Né? Boa noite para quem está chegando. E, assim, às vezes, quando se ouve falar desse tema, se pensa, poxa, falar é fácil, né? Difícil é fazer. Difícil é colocar em prática o perdão, né? Difícil é você estar na minha pele. Difícil é você perdoar sabendo porque fizeram isso comigo. Bom, é fato que é difícil, é fato que não é fácil. E existe um texto bíblico que vai nos conduzir diante dessa conversa. Existem muitos e muitos textos a respeito desse tema, perdão, né? Mas eu gostaria de ir em Lucas capítulo 17, né? Eu queria dar foco em 2 versículos aqui, eu sinto direção de Deus nesse sentido e eu creio que Deus vai conduzir essa conversa com vocês a partir desse texto, tá? O que eu fiz? Uma coisa que eu venho tendo curiosidade é a respeito do grego, tá? Grego é um negócio difícil, de fato, né? Uma língua totalmente à parte do que nós conhecemos, não totalmente à parte, porque tendo contato com essa língua eu percebi que, lógico, que muitas das palavras que a gente tem contato na nossa cultura, elas provêm do grego, então é muito interessante conhecer a respeito. E o grego foi a língua que Deus escolheu para escrever o Novo Testamento. E é fato que nem todas as palavras que tem no grego tem no português. Então, quando se faz a tradução para o português, se perde o conceito. E eu fui procurar, tem um site muito interessante e que me ajudou muito nisso. Né? Depois eu passo para vocês nos stories, de repente, caso vocês tenham interesse, caso vocês demonstrem algum interesse. E com base nesses termos em grego, eu percebi que muitas das coisas que estão escritas na Bíblia, elas são menores ou elas estão distorcidas, não distorcidas, mas não é a palavra certa, mas ela não traduz tudo aquilo que de fato o texto quer dizer. E eu peguei algumas palavras-chave desse texto para então falar para vocês qual é o significado do grego, então, pelo menos uma parte desse significado. A Josélia está pedindo para repetir o versículo da Bíblia, é Lucas capítulo 17, eu vou ler primeiro os versículos 13 e 4, tá? E já gostaria de começar a ler. Olha só o que Jesus diz, preste muita atenção. Seja difícil, seja fácil, abre o teu coração para esse texto, porque de fato não parece fácil, mas é possível. E a gente vai entender um pouco melhor o que Jesus quis dizer aqui. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Olha só quão difícil é colocar em prática essa verdade. E de fato, existem muitas pessoas aí, eu tenho certeza, que ainda tem aquela mágoazinha em relação àquele relacionamento, em relação a algo que ouviu dentro da igreja, a algo que ouviu do pai há anos atrás e não esquece, algo que machucou profundo do coração, que é só tocar naquele assunto que vem à memória tudo aquilo que já aconteceu, aquelas más sensações, aquelas dores que sentiu. Tudo isso, irmãos, é algo que Jesus sabe muito bem, né? Jesus sabe muito bem que a gente tem essa dificuldade de perdoar e por isso ele falou dessa forma. Mas pense só, olha a chave para você entender a respeito desse tema. No início do versículo 3, Jesus diz o seguinte, olhai por vós mesmos. Depois ele fala a respeito do perdão. É como se ele dissesse, olha, que vocês olhem por vocês mesmos quando vocês forem perdoar. E perdoar não tem a ver com entregar um benefício para o outro e ficar na pior. Não, tem a ver com você entregar um benefício para si mesmo. Então, a partir disso, entregar um benefício para o outro. Por quê?
Olhai por vós mesmos. Esse olhai vem de uma palavra do grego que significa tomem cuidado. Tomem cuidado a ponto de colocar suas energias nisso. Uma definição interessante para essa palavra, que é a prosekó em grego, ela quer dizer, um dos significados é tome uma direção e siga nessa direção. Basicamente é isso. E tome cuidado para se manter nessa direção. Quando Jesus fala dessa forma, é como se ele dissesse, olha, essa é a direção que vocês têm que seguir. Vocês têm que perdoar o seu irmão. Seu irmão se arrependeu? Repreende ele. Assim, repreende ele primeiro. Se ele se arrepender, aí você perdoa. E segue nessa direção. Por mais difícil que seja, tomem cuidado de colocar em prática essa verdade. E essa é uma verdade que, quando a gente entende isso, fica mais fácil de perdoar. Porque quando a gente está perdoando, a gente está guardando o nosso próprio coração. E a gente vai entender melhor a respeito do conceito de perdão quando essa palavra chegar aqui no texto. Mas antes disso, gostaria de fazer menção a Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz, de tudo quanto puderes guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Toda vez que a gente tem dificuldade de perdoar, a gente guarda algo no nosso coração que não provém de Deus. O rancor, a mágoa, a dor, aquele sofrimento, tudo isso não provém de Deus. E quando nós não perdoamos, nós amarguramos o altar de Deus, que é o nosso coração. Então, que nós guardemos o coração. Eu não sei se tem alguém aí que já assistiu Star Wars. Assistindo Star Wars, tem uma parte que... várias partes falam a respeito da força, né? A força é como se fosse a força maior do filme, se chama a força, né? E essa força, ela direciona as pessoas a ter poder, né? E isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Eu fico até conversando com a minha irmã a respeito disso e tem tudo a ver com o reino de Deus. E qual que é a ideia do vilão em relação ao mocinho? O vilão quer contaminar o coração do mocinho para que essa força ela tome ele pro lado negro da força. E ele, não sendo do lado negro da força, está lutando contra isso. Ele não quer deixar se amargurar o coração. E o filme, ele gira em volta dessa trama, né? E é exatamente isso. Ó, a Midian já assistiu. E é bem verdade, né? A Carla também provavelmente assistiu. E essa é uma verdade do reino de Deus. Se nós deixarmos a mágoa entrar no nosso coração, naturalmente... Olha só, a Bia acabou de comentar. Nem acredito nisso. Acabei de falar com a minha mãe. Vou orar para Deus tirar essa raiva do meu coração. Minha tia tentou me lesar. Glória a Deus. Olha aí a resposta de Deus em relação a isso. E a gente vai dar andamento aqui. Você vai ver que Deus vai continuar falando, tanto com a Bia quanto com todos nós, inclusive comigo. Na sequência do texto, Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão tomar uma atitude contra você que vai contra a verdade de Deus, vai contra a fé cristã, vai contra tudo aquilo que é agradável a Deus, olha só, você repreende ele. A Bíblia não encoraja você a ser bobo, né? Às vezes a verdade é que as pessoas acham que ser cristão é ser bobo. Ah, faz o que quiser com ele, ele vai perdoar, né? As pessoas pensam assim. Mas Jesus falou, repreende o teu irmão. Inclusive, Jéssica, é muito bom estar citando Star Wars aqui. Eu vou citar coisas do nosso cotidiano aqui. Isso não é mundanismo, isso não é pecado, né? É simplesmente você trazer à tona a verdade ao qual as pessoas vão se identificar. Eu fico feliz de vocês terem gostado. Eu pretendo trazer isso aqui com mais frequência. E é fato que... Opa, perdi a linha de raciocínio. É fato que o repreender o irmão é algo que precisa acontecer. Às vezes, a gente não tem que se fazer de bobo e simplesmente aceitar as coisas. Você tem a capacidade de chegar para o teu irmão e apresentar para ele a verdade. A Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, se nós estamos na verdade, Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na hora que Jesus fala isso, aqueles homens falam para ele, peraí, a gente é descendente de Abraão, a gente nunca foi escravo. Por que você está falando para a gente ser liberto? A gente nunca foi escravo. Aí Jesus diz que todo aquele que peca é escravo do pecado, né?
Então, quando a gente está na verdade, a gente foi liberto do pecado. E se a gente vê o nosso irmão pecando contra nós, nós temos autoridade por meio da palavra para repreendê-lo. E repreender o irmão aqui não é acabar com o irmão, é você apresentar a verdade de Deus para ele. Apresentou a verdade de Deus para ele e ele se arrependeu, aí você perdoa ele. É o que a palavra de Deus está dizendo, foi o que Jesus ensinou. E aí, nessa parte, é interessante que tem uma outra palavra grega que se arrepender. Arrependimento, não existe essa palavra no grego. Então, usa-se, no original, se usou a palavra do radical metanoia. E metanoia significa mudar de ideia, mudar de direção. É você dar meia volta diante de algo que você fez, diante de algo que você pensou, ou de algo que você falou. Então, se o teu irmão mudar de ideia em relação ao que ele fez contra você, aí você perdoa ele. E perdoar é uma palavra que é do grego também, que vem do radical aphiemi. E aphiemi tem a ver com lançar para longe. Perdoar, irmãos, olha, eu fiquei muito feliz quando eu descobri essa definição do original da palavra de Deus. Aphiemi, que foi a palavra do radical usada para falar a respeito de perdoar, tem a ver com enviar para longe. E enviar para longe, irmãos, é totalmente diferente do nosso conceito de perdão. Para mim, se eu tenho que perdoar e eu não conseguir perdoar de cara, eu não consigo ser perdoador, isso não é para mim, eu não sou capaz de fazer isso. Só que isso está errado. Enviar para longe, isso é perdoar. Eu não sei se vocês já assistiram a Cabana, né? Para quem já assistiu a Cabana vai lembrar, e desculpe quem não assistiu ainda, eu vou contar uma partezinha do filme, mas eu creio que essa parte é como se fosse uma sinopse. Não tem problema contar para quem não assistiu ainda. Inclusive, quem não assistiu ainda eu recomendo. Existe um pai que tinha 3 filhos e um dos filhos, na verdade, é uma filha pequena. E essa filha pequena, ela é violentada e morta. E depois que isso acontece, ele encontra o vestidinho dela numa cabana. E ela encontra ele encontra o vestido, encontra sangue lá também. E ele fica revoltado com aquilo. E me perdoe para quem conhece melhor a respeito do filme, mas eu vou tentar contar mais ou menos onde eu quero chegar. Aquele pai ele fica revoltado com aquela pessoa. Aquela pessoa é um monstro, e de fato é um monstro. Para tomar uma criança, violentar a criança e matar a criança, e tirar a criança um bem tão precioso de um pai, e de uma forma tão dura, de uma forma tão monstruosa, né? E aí, aquele homem, ao longo do filme, tem um encontro com Deus. E ao ter um encontro com Deus, Deus apresenta para ele o fato de que aquele homem que cometeu aquela monstruosidade é um filho de Deus também. Não, mas ele merece a morte, ele merece morrer. E aí chega um momento em que aquele homem, aquele pai, ele tem um encontro com a sabedoria. E ele julga o tempo inteiro quem está certo e quem está errado. E aí a sabedoria convida ele para sentar no trono. Ela diz, você não faz isso o tempo inteiro, então que você sente aqui. E antes disso, antes de chegar nesse ponto, a sabedoria apresenta para ele os seus 2 filhos. O filho mais velho e a filha que ele ainda tinha, o casal que ele ainda tinha. E ao apresentar os 2, a sabedoria diz o seguinte para ele, olha, você vai ter que escolher um dos 2 para morrer. Aí ele fala, não, eu não aceito, não tem como escolher um dos 2. Eu não quero que nenhum dos meus filhos morra. Eu não quero, eu não aceito isso. E aí ele fala, eu não quero isso e eu morro no lugar deles. Na hora em que se diz isso, se faz menção do fato de que foi exatamente o que Deus fez. Deus não queria que nenhum filho morresse, ele não queria ver a morte de nenhum filho, e por isso ele morreu no lugar dos filhos em Jesus. E diante disso, a gente percebe que a gente recebeu um perdão que a gente não merecia. E se a gente recebeu um perdão que não merecia, a gente também não deve negar um perdão para alguém que não merece. Seja lá quem for quem errou com você, seja lá quem errou, tente liberar perdão. E uma coisa interessante do filme é que aquele homem, ele decide perdoar a quem fez aquele mal para a filha dele. E ele decide perdoar e o que ele faz é não perdoar de uma vez. Deus ensina ele a perdoar aos poucos. Lembra que aphiemi, que é a palavra usada para perdão nesse texto, é lançar para longe ou enviar para longe.
Você não precisa enviar para longe de uma vez por todas. Lembre-se só, imagina que você precisa fazer uma mudança. Você precisa mudar toda a sua casa para um novo lugar. Só que nessa mudança você só tem uma caminhonete. E aí você não consegue levar tudo de uma vez, então você vai levando aos poucos, né? Você faz uma viagem, faz 2 viagens, faz 3 viagens, leva o armário, depois leva um sofá, depois leva o outro sofá com a estante, depois leva as cadeiras, depois leva a mesa e vai levando, até que então você levou tudo e terminou de fazer a mudança. Assim é o perdão, irmãos. Perdão é enviar para longe. E enviar para longe não precisa ser necessariamente de uma vez. Você pode enviar por parcelas. A cada vez que você dobrar os joelhos, perdoe um pouco. A cada vez que você for para a igreja, perdoe um pouco. A cada vez que você pensar a respeito do assunto, ore ao Senhor, peça ajuda e perdoe mais um pouco. E vai enviando para longe. Mas, irmãos, quando fala a respeito de enviar para longe, envia para longe mesmo, a ponto de você não conseguir encontrar mais. Faça exatamente isso e faça aos poucos. Irmão, seja lá o que aconteceu com você, seja lá a injustiça que foi cometida contra você. Siga o caminho que Jesus ensinou, e o que Jesus ensinou foi para a gente lançar para longe tudo aquilo que possa amargurar o nosso coração, porque é no nosso coração que ele habita, e se o nosso coração estiver amargurado, naturalmente os nossos caminhos, as saídas da vida estarão amarguradas também. E naturalmente a gente não vai ter um bom relacionamento com Deus. Eu gostaria de falar o que perdão tem a ver com relacionamento com Deus um pouquinho mais pra frente. E interessante que se a gente pegar essas palavras do grego, né, proseko, metanoia, afiemi, palavras que tem a ver com o original da Bíblia, se a gente pegar esse versículo 3, é como se Deus dissesse o seguinte, eu até reescrevi esse versículo com base nesses significados. E ficou mais ou menos assim: tomem total cuidado com vocês mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, adverte-o da verdade. E se ele mudar de ideia a respeito do que fez, lance para fora, para longe, tudo aquilo que possa ter ficado no teu coração, para o teu próprio bem. É basicamente isso que Jesus está dizendo nesse versículo. E na sequência do versículo, o interessante é que no versículo 4, aliás, ele diz assim: se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser arrependo-me, arrepende-te. Olha só, Jesus ele cita aqui quantidade, ele cita aqui o número 7. Se isso acontecer 7 vezes no dia, que vocês perdoem 7 vezes. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Será que tem a ver com quantidade ou será que tem a ver com outra coisa? Será que se o teu irmão pecar 8 vezes e chegar na 8ª vez você pode mandar ele para o inferno? Você pode acabar com a vida dele? Você pode fazer o que você bem entender? Não, não é a respeito disso. O foco do versículo 3 é guardar o nosso coração. E quando a gente guarda o coração, a gente guarda a nossa relação com Deus. Sabe por quê? Depois lá que Jesus ensina o Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, nos versículos 14 e 15, ele deixa uma coisa bem clara. Ele fala antes, orem o Pai Nosso e façam mais ou menos assim, Pai Nosso que estás no céu, nananana. Aí no final ele diz, mas, se você tiver algo contra o teu irmão, perdoa o teu irmão. Porque se você não perdoar o teu irmão, Deus não vai te perdoar. Olha a importância do perdão. Se você não perdoar o teu irmão, Deus não vai te perdoar. E isso é muito forte, irmãos. E ter essa revelação nos nossos corações é algo que faz toda a diferença na nossa relação com Deus. Porque você pode ser uma pessoa que tem uma grande intimidade com Deus, mas se você tiver um coração amargurado, se você tiver um coração que dificilmente consegue liberar perdão, consegue lançar para longe aquilo que é plantado no seu coração, dificilmente você vai ter uma relação saudável com Deus. Então que você faça e perdoe não pelos outros, mas que você faça pelo menos por si mesmo, na certeza de que isso é agradável ao teu Pai que está nos céus, Deus, né, que nos ensinou isso por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu estou seguindo aqui o planejamento, né, que eu fiz da live. E uma coisa que é interessante é que
quando a gente falou a respeito de quantidade, lá em Mateus capítulo 18, no versículo 32, se não me engano, Pedro pergunta quantas vezes tem que perdoar, se é só 7. E aí Jesus diz, não só 7, mas 70 vezes 7. Jesus vai além. Por quê? O que acontece nesse momento? Jesus ele sabe muito bem, ele conhece muito bem o homem. João, no capítulo 2, versículo 25, a Bíblia diz que ninguém precisava testificar a Jesus o que havia no homem, porque Jesus conhecia muito bem o que havia em cada um dos homens. Ele tinha esse discernimento. E ele discerniu em Pedro a intenção. E a intenção de Pedro era saber quantas vezes, literalmente, ele tinha que perdoar os irmãos. E quando Jesus identificou isso na atitude de Pedro, é como se Jesus dissesse para Pedro, você quer contar, Pedro? Então conte. 70 vezes 7 você vai ter que perdoar o seu irmão. E aí, naturalmente, se entende que não é a respeito de contar. É a respeito de manter o coração purificado de tudo aquilo que a falta de perdão pode causar em nós. Vamos pensar o seguinte, para testificar que não é a respeito de quantidade. Eu vi esse exemplo e é maravilhoso. Imagina que você é uma pessoa muito famosa no Instagram. E aí no Instagram você postou uma foto e você é cristão, mas você postou uma foto de bermuda, de regata e fazendo um sinalzinho que pode ser considerado mundano. Aí as pessoas começaram a comentar. Ah, eu acho que você está sendo mundano. Ah, eu acho que você está em pecado. Ah, eu acho... Pensamentos religiosos. E aí vários comentários, até que então chegou ao comentário de número 500. Imagina só, você tem que perdoar 490 vezes, mas tem 500 comentários. E aí você perdoa o primeiro, perdoa o segundo, perdoa a pessoa que fez o comentário de número 490. Só que do 491 até o 500, você pode esculachar a pessoa. Será que isso é agradável a Deus? Será que o resto das pessoas, as últimas 10, você pode mandar para o inferno? Não. Não é a respeito disso. Não, literalmente não é a respeito disso. É a respeito de você manter o coração purificado diante de tudo que pode amargurá-lo a ponto de atrapalhar a tua relação com Deus. Perdoar é amar a sua relação com Deus. É basicamente isso. É você zelar pelo teu relacionamento com o Senhor e a respeito do que Ele ensinou para você. Quando você faz isso, você caminha numa direção agradável a Deus. E se... Aí fica uma questão. Eu já vou responder a pergunta da Carla. Inclusive vou responder agora. Como saber se eu perdoei? Como saber se você perdoa? Naturalmente, quando você pensar a respeito do que aconteceu, seja lá o que for, aquilo não vai te machucar mais. Você vai lembrar daquilo, mas aquilo já não vai fazer mais nenhum mal para o teu coração. Lembra que o foco de Jesus é guardar o nosso coração? Então, como saber se você perdoou? É quando aquilo vier à tona e não te machucar mais, não causar em você nenhum pensamento ruim. Você já está tranquila, teu coração está em paz. E aí quando você sabe que perdoou. Pode acontecer de trazerem à tona algo que renasça, né? Aquela sensação ruim de quando você ainda não tinha perdoado. Mas aí você segue o mesmo processo de ir enviando para longe tudo aquilo que pode te atrapalhar nesse sentido. Vamos lá. Acho que é questão de exercitar a fé todos os dias. E é exatamente essa a sequência do texto, Rúbia. Não sei se você conhece o texto, mas na sequência o texto fala a respeito de fé. Mas antes de chegar lá, tem uma coisa que eu queria destacar. Nesse texto, Jesus está dizendo para que se o nosso irmão vier ter conosco e a gente repreendendo ele se arrepender, aí a gente perdoa. Mas a gente sabe que nem sempre o nosso irmão vem ter conosco. Nem sempre o irmão vem até nós e pede perdão para a gente. Isso normalmente, na maioria das vezes, não acontece. E é justamente por isso que as pessoas guardam mágoa. Apesar de Jesus ter ensinado que o foco é que a gente tem que perdoar quando a gente repreender o irmão e ele se arrepender, eu posso te dizer uma coisa? No fundo, Jesus não quer simplesmente que você queira perdoar quando ele vier até você. Não faça apenas aquilo que lhe for pedido.
Jesus deu o maior exemplo disso na cruz, irmãos. Jesus estava lá pendurado na cruz, sendo moído por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento, aquele abandono, tomando o cálice da ira de Deus. E ele conseguiu, tomou fôlego diante daquela dor e disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha só que coisa constrangedora. Ninguém pediu perdão para Jesus. Jesus não repreendeu ninguém. Jesus simplesmente perdoou, ele liberou perdão e ele é o nosso mestre. E se o nosso mestre procedeu dessa forma, a gente precisa proceder também. Ele quer que você faça além de simplesmente repreender o teu irmão e depois que ele se arrepender, você perdoar. Ele quer que você seja uma pessoa perdoadora. Isso não é ser bobo, isso é ser seguidor de Cristo. Parece difícil, mas se você buscar pela presença de Deus, pela verdade de Deus e se alimentar dessa verdade, ela tornará a te dar fé para colocar isso em prática. E fé é a próxima palavra que nós vamos ler aqui. No versículo 5, depois que os discípulos olharam isso, eles ficaram escandalizados. E eles disseram para Jesus: aumenta-nos a fé. Eles ouviram aquilo de Jesus e falaram: meu Deus, isso é muito difícil. Nossa, eu vou conseguir colocar isso em prática? Sem chance. Aumenta a nossa fé aí, Senhor Jesus, porque a gente não vai conseguir não. É como se eles dissessem isso. E uma coisa que é interessante é que uma outra mudança de direção quando a gente entende a palavra no original. A palavra no original para fé é, se não me engano, pistes. Eu não anotei aqui, mas a palavra original para fé é pistes em grego. E essa palavra, ela tem a ver, o significado tem a ver com estar convencido ou estar persuadido. E olha só que diferença de entendimento a respeito da fé em relação a essa passagem, ou em relação a essa definição do original do texto. Porque pra gente, às vezes, a gente entende a forma com que a fé é pregada nas igrejas, é como se fé fosse um sentimento. Que você use tua fé e se você estiver sentindo, tome posse da vitória. Peraí, fé não é um sentimento. Fé é uma convicção, é uma certeza. Eu estou convicto, eu estou persuadido a crer que Deus existe. Isso é fé, sabe? Você tem a certeza. Por exemplo, quando Jesus diz para os discípulos: vocês querem ir embora também? Depois que muitas pessoas abandonaram Jesus, Pedro se levanta e diz aquelas gloriosas palavras: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Será que Pedro sentiu um arrepio naquela hora e por isso ele falou? Será que foi a sensação que causou essas palavras? Ou será que foi o Espírito de Deus que deu essa revelação para ele? A ponto de, cheio da graça de Deus, ele afirmar aquela verdade que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Em outras palavras, Pedro estava convencido de que Jesus era o Filho de Deus. E não só era, como é o Filho de Deus. Então, esse convencimento é algo que mora na nossa mente e não simplesmente num arrepio ou num calafrio. É você ter certeza. Quando os discípulos falam: aumente a nossa convicção a respeito do que o Senhor está ensinando, é como se isso estivesse ofendendo a Jesus. Tanto que na resposta de Jesus, ele dá uma dura no bom sentido, né? Aquele pescotapa espiritual que às vezes a gente precisa, aquele tapa gostoso de Deus que ele dá na hora que a gente às vezes faz coisas que simplesmente a gente vai pedindo coisas para ele que não é necessário. E é basicamente com base nisso que eu falei a respeito de perdoar mesmo que não te peçam perdão, por mais que seja difícil. Não estou afirmando que é fácil, irmãos, não é fácil. Os discípulos não acharam fácil, eu também não acho. Mas se Jesus disse, é possível e ele é capaz de fazer com que isso se torne realidade. Jesus diz na sequência: se tivesseis fé, é como se dissesse, vocês não têm, mas se vocês tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou apacentar o gado, a quem voltando a ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa?
E não lhe diga antes, prepara-me o jantar, apronte-se e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás tu? Dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Então, se você ficar esperando o teu irmão te pedir perdão para que você possa perdoá-lo, você estará fazendo apenas o que lhe foi pedido. Mas se você tomar a iniciativa de perdoar a pessoa que não merece nem um pouquinho do teu perdão, não merece nem um pouquinho da tua oração, e mesmo assim você não só perdoar, mas como você orar para a pessoa, pedir que Deus abençoe a pessoa, você estará fazendo mais do que lhe foi pedido. E então você não será um servo inútil. Você não estará colocando a tua fé em nível de mediocridade. E mediocridade é estar na média, é fazer o que todo mundo faz, é fazer só o que lhe foi pedido. Mas se você tomar a iniciativa, se você for proativo diante de Deus, de fazer além do que foi pedido para você, sabendo que o que você está fazendo a mais é agradável a Deus, isso será agradável ao Pai. Isso é óbvio. A gente precisa colocar mais em prática. Às vezes eu tô andando na rua, Senhor, o Senhor quer falar com alguém, o Senhor quer falar do teu amor, me mostra alguém. Aí o Senhor mostra alguém, dá uma visão a respeito da pessoa, dá uma palavra a respeito da pessoa. Aí eu vou e falo com a pessoa, e falo do amor da pessoa. Isso acontece, irmãos, pela graça de Deus. Mas quer saber? Isso é medíocre. É medíocre. Sabe por quê? Porque Jesus já disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se ele já disse para pegar para toda a criatura, eu não tenho que ficar perguntando para quem é. E Deus ainda é gracioso e ainda nos usa da forma que ele quer usar, né? De uma forma mais específica para alguém. Mas se ele quer pregar para todos, por que a gente vai ficar decidindo se é um ou se não é outro? Que a gente simplesmente vá, sabe? Que a gente escolha alguém, vai e prega o evangelho para aquela pessoa. Ah, mas ele é ateu, Bruno, eu não quero falar. Não importa, é toda criatura, sabe? Peça estratégia para Deus e vai. Mas faça além do que lhe foi pedido. Seja em relação a perdão ou seja em relação ao que for, que você vá além do que você possa fazer através da instrução de Deus. Se Deus já te instruiu por meio da palavra, irmãos, siga o que diz a palavra. Ponto. Eu creio que dessa forma a gente vai viver em um outro nível, um nível além do que a gente vive hoje. E a profundidade da intimidade com Deus, ela mora na proatividade, em colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. E fé, esse texto fala a respeito de perdão e a respeito de fé. E a fé, ela procura meios de obedecer. E quando eu aprendi essa frase, isso também mudou a minha relação com Deus. Quando eu descobri que a fé, ela procura meios de obedecer, eu olhei para a palavra de Deus de novo de outra forma. Eu olhei para Abraão, por exemplo, o pai da fé, e Abraão, ele tinha a convicção. Lembra que fé é a respeito de estar convicto? Abraão tinha a convicção de que aquela voz que se relacionava com ele era a voz de Deus. E ele, quando ouviu a voz de Deus, pediu o filho dele, ele não duvidou, ele estava convicto que era Deus. E se é Deus, ele sabe o que ele está pedindo, ele sabe o que ele está fazendo. Então eu vou procurar meios de obedecê-lo. Que você possa fazer isso. E nessa noite, principalmente em relação a perdão, que é o foco do texto de hoje. Olhai por vós mesmos. Perdoar não é um benefício que você entrega na mão de outra pessoa. É um benefício que você se dá a si mesmo. Que você possa colocar isso na tua mente. E mesmo que seja difícil, que você se dê essa oportunidade. Porque com certeza, ao perdoar, a tua relação com Deus será diferente. Afinal, quando você deixa de perdoar, você está deixando de perdoar um outro filho de Deus. E Deus quer a união, Ele quer a comunhão. É através disso, através do perdão, que você coloca em prática a justiça de Deus. Lembra do buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas? A justiça de Deus é colocar em prática aquilo que lhe é agradável, aquilo que faz parte do reino dele. E quando a gente coloca em prática o perdão, a gente então está fazendo aquilo que é agradável a Jesus Cristo. Amém? Fez sentido para vocês? Vocês têm dificuldade nisso? Que vocês possam orar ao Senhor e ir lançando para longe. Perdoar é lançar para longe. Afemi
é lançar para longe. Lance para longe tudo aquilo que possa amargurar teu coração e naturalmente seja abençoado por Deus através disso. Amém? Até aqui falou o Senhor ao meu coração. Eu gostaria de fazer uma oração aqui no final para que nós venhamos a iniciar essa semana de forma gloriosa. Irmãos, amanhã eu vou usar pouquíssimo celular, só vou usar para fazer o post de amanhã e para algumas outras coisinhas. Inclusive, eu vou fazer um post amanhã justamente a respeito desse tema. Então entre aí no Instagram, na Palavra que Alimenta, tem os 3 pontinhos aqui em cima no perfil. Clica aqui nos 3 pontinhos, vai aparecer uma caixinha, você aperta em ativar as notificações. Toda vez que um texto estiver postado aqui, você vai ficar sabendo através das notificações. E espero eu conseguir baixar esse vídeo para colocar no YouTube também. Então se esse vídeo te abençoou, eu vou avisar quando colocar no YouTube. Se você chegou na metade da live, você vai poder assistir ele por completo, tá bom? Abençoe outra pessoa, envie o link para outra pessoa. Se inscreva no canal, o link está lá na bio, que fica mais ou menos nessa altura aqui, no perfil da Palavra que Alimenta. Eu creio que você pode ser abençoado cada vez mais em nome de Jesus. Amém? A Michelle acabou de sugerir para fazer um discipulado. Bom, eu creio que discipulado, a melhor forma de fazer um discipulado é um tratamento individual. Eu acho que é um dos focos de um bom discipulado, né? E eu fazer de forma individual para tantas pessoas no Instagram ficaria muito difícil. Mas eu posso pensar em algo a respeito, Michele. Muito obrigado pela sua sugestão, né? E a Cida comentou algo que é verdade. Perdoar é levar para longe, é ser liberto, é libertar a si mesmo, né? Que a gente consiga fazer isso a cada dia e que nós possamos louvar o Senhor, aquele louvor que diz: dá-me um coração igual ao teu, né? Tem uma parte que diz assim: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos e perdoar com o teu perdão. Que a gente consiga perdoar com o perdão de Deus, um perdão proveniente do amor ágape, né? E aquele amor sacrificial. Se Deus foi capaz de se sacrificar por nós, e a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16, que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, a gente entende que perdoar faz parte desse processo. Amém? Como conseguir um individual com você? A Adriana deve estar falando a respeito de discipulado. Olha, eu não faço discipulado, tá? É a primeira vez que esse tema entra em cena aqui no Instagram. Eu fico feliz de ter essa sede aqui, né? Mas eu, sinceramente, ultimamente eu tenho tido dias muito corridos. E eu não sei se eu consigo fazer isso para o número de pessoas que teria aqui no Instagram, né? Mas eu vou pensar em algo a respeito, irmãos. Vou pensar em um jeito de fazer isso de uma forma mais coletiva e eu creio que dessa forma vai ser mais abrangente. Uma coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que eu estava falando, acabei cortando a linha de raciocínio. Amanhã eu vou usar o celular só para fazer o post de amanhã, para fazer um outro post a respeito de obra missionária, né? Tem um missionário que está lá na Tailândia e esse missionário ele cuida de crianças lá, cuida de crianças de pastores e existe uma forma de adotar crianças. E como funciona essa adoção? Você envia R$30 todo mês por esse missionário. Todo o dinheiro, todos os R$30 são entregues para a criança. E esses R$30 fazem toda a diferença na vida delas, né? O dinheiro é convertido para a moeda de lá e dá cerca de 100 mil na moeda deles. E esse dinheiro é revertido para a educação e para a alimentação da criança. E eu gostaria de compartilhar a respeito desse tema, que é a obra missionária. Ele também tem outras formas de abençoar as pessoas, tem uma forma de adotar essas crianças, tem a forma de adotar pastores de lá, para que eles evangelizem aquele lugar que parte do país está tomada pela lei Sharia, se não me engano, que é uma lei muçulmana, que inclusive repreende os cristãos. Então o trabalho que ele está fazendo é um trabalho valiosíssimo naquele lugar.
e também dá para adotar esses pastores e também dá para comprar filtros de água. O saneamento básico lá de uma precariedade absurda e também é possível abençoar a obra de Deus através comprando filtros, né? Enviando dinheiro para comprar filtros. Então, eu vou compartilhar a respeito disso também amanhã. Eu pretendo fazer isso até a parte da noite. E eu espero que vocês, se vocês sentirem no coração de adotar uma criança, de repente em relação ao filtro de água, que vocês procurem o contato dele. Eu vou deixar o contato dele. Ele não recebe nenhum dinheiro com isso, tá? O dinheiro que serve para que ele se mantenha lá é um dinheiro que igrejas pagam para ele. Então, o dinheiro que ele precisa para simplesmente viver é pago para ele. E essa missão, esse dinheiro que é enviado pelas pessoas para abençoar a obra missionária vai diretamente para as mãos da criança. Você envia R$30 para a criança e a criança recebe um envelope com R$30 e de 2 em 2 meses ele envia um relatório a respeito da criança, de como a criança está indo na escola, ele manda foto da criança com o envelope que você enviou para ela. Então, inclusive eu conheci esse missionário por uma pessoa aqui do Instagram e eu vou compartilhar isso amanhã. E olha aí, tem uma pessoa que o chamado é para missão, está se preparando. E enquanto você se prepara, você pode ser uma abençoadora da obra missionária. Quem sabe amanhã Deus estará enviando pessoas para te abençoar nessa obra. Eu espero que vocês se compadeçam dessa obra. Eu vou compartilhar amanhã. Eu espero que isso abençoe muitas vidas. E finalmente eu vou chegar na conclusão que eu queria chegar. Por que eu vou usar pouco o celular amanhã? Porque eu vou buscar consagrar o meu dia amanhã a Deus. Eu vou tirar essa segunda-feira que é a emenda de feriado, não vou trabalhar. Eu vou buscar ler a palavra de Deus. Eu vou buscar ler um livro que eu estou lendo a respeito de exegese bíblica, a respeito de interpretação bíblica. Eu vou pegar amanhã para estudar um pouquinho do grego, que foi um negócio que eu descobri essa semana que eu gostei demais de aprender a respeito, mudou a minha visão a respeito dos textos bíblicos. Eu vou focar nisso, inclusive em oração, né? Inclusive em orar pelas pessoas, orar por mim mesmo, orar pelo meu ministério, orar pelas pessoas da Palavra que Alimenta. E eu sugiro que vocês façam isso, não precisa ser necessariamente amanhã, pode ser terça-feira, que é feriado, pode ser no próximo sábado, pode ser num dia que está por vir, mas faça isso. Consagre um dia ao Senhor e se você tiver dúvidas do que fazer, procure ajuda de quem tem intimidade com Deus, procure ajuda do teu pastor, mas não deixe de fazer isso. Isso é importantíssimo. É uma forma de glorificar a Deus com a sua vida. Amém? Espero que essa live tenha abençoado você. Fique na paz do Senhor. Vamos orar para finalizar. E eu vou orar assim, Michele. Senhor amado e querido, em nome de Jesus eu apresento a vida de cada um que aqui está, Pai. Eles ficaram até o final, mesmo que seja um domingo à noite, eles se mantiveram aqui e eu louvo e agradeço pela vida deles. Pai, que a paz que excede todo o entendimento alcance cada um desses corações e que o Senhor possa abençoá-los não só nessa semana que está a se iniciar, mas em relação à vida deles. Que eles possam, Pai amado, ser perdoadores. Que o Senhor lhes dê essa graça, Pai amado, de perdoar mesmo quem não merece, de amar mesmo quem calunia, de lançar só coisas boas para quem apenas lança coisas ruins. Que eles coloquem em prática o que diz a Tua palavra em Romanos 12, 21, que nós não deixemos-nos vencer com o mal, mas que nós façamos o mal para outra pessoa com o bem. Retribuamos o mal com o bem, que nós possamos fazer isso segundo não o que a outra pessoa merece, mas em relação ao que nós não merecíamos, e mesmo assim o Senhor nos amou, e mesmo assim o Senhor nos perdoou, e mesmo assim a Tua graça nos alcançou. Pai, em nome de Jesus, fortalece cada um deles, Pai amado, e instrui-os, incentiva-os, inspira-os a fazer ainda mais além daquilo que lhes foi pedido. Em nome de Jesus, toma a direção de cada marido que está na Palavra que Alimenta, que está aqui a nos acompanhar, a cada esposa, a cada família, Senhor, a cada pessoa que está distante dos Teus caminhos, sejam pessoas que são conhecidas deles, amigos, pessoas da família. Pai, que a Tua graça os alcance segundo a intercessão de cada filho e de cada filha que aqui está. Pai, que poderosamente o Senhor possa abençoá-los, direcioná-los, instruí-los em toda decisão, em toda direção, Pai amado. Que seja o Senhor a fortalecê-los e guardá-los com os Teus anjos poderosos.
ainda que estejam passando por tribulações, por problemas, Pai, que o Senhor possa fazer-se cumprir o que diz a Tua palavra em Salmos 34:19, que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Que assim se faça sobre a vida de cada um deles, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês e fiquem ligados nos posts de amanhã, hein? Vai ter 2 posts, um a respeito de perdão, em Lucas 17:3, e a respeito da obra missionária. Fiquem ligados, se vocês sentirem no coração, abençoem esse missionário aí, que eu creio que ele vai abençoar outras vidas também, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, Deus os abençoe. É um prazer estar aqui, glória a Deus.